Existem considerações especiais ou cuidados que devemos ter na hora de usar petiscos? Sejam bem-vindos a mais um videocast da VetSmart. Eu sou a Kícia e no episódio de hoje vamos falar sobre como utilizar petiscos como reforço positivo no adestramento de felinos. Para nos guiar no fascinante território do comportamento dos gatos, temos a honra de receber um especialista no campo da medicina felina, um médico veterinário, professor e membro da diretoria da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos, Dr. Gustavo Parreiras. Durante o episódio de hoje, o Dr. Parreiras irá abordar diversas questões essenciais, desde critérios de segurança alimentar até estratégias para prevenir comportamentos indesejados. Você já se perguntou como encontrar o equilíbrio perfeito entre petiscos saborosos e uma dieta saudável? Ou talvez tenha curiosidade sobre como o uso estratégico de petiscos pode aprimorar o bem-estar mental dos nossos amigos felinos? Fique com a gente até o final, porque todas essas e outras perguntas serão respondidas neste episódio. Olá, Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao VetSmart. Olá, tudo bem, gateiros? Eu fico muito feliz pelo convite da VetSmart aqui, a VetLove, para poder compartilhar mais e conversar mais sobre nutrição e comportamento felino, que são dois temas que eles andam extremamente juntos, intrínsecos, né? E é um universo incrível, né? Não, com Eu sou uma certeza. gateira. Eu digo que todo o mundo é gateiro. Tem gente que ainda não sabe o que é. Não descobriu, né? Exatamente. Mas é um prazer ter você com a gente, doutor Muito Gustavo. obrigado. E vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os critérios de segurança alimentar que os médicos veterinários devem considerar ao escolher petiscos para os treinamentos de gatos? Interessante essa pergunta e importante do ponto de vista sanitário, né? Quando a gente pensa em segurança alimentar para os petiscos, os critérios são semelhantes a quando a gente pensa no alimento seco industrializado ou úmido, né? Ou a dieta caseira. A gente deve pensar principalmente no risco de contaminação por algum tipo de patógeno nesse petisco, né? Geralmente as boas marcas de petiscos industrializados elas não têm frequência de recorrência de casos de intoxicação. Então, assim, sempre pensar nas marcas de petisco seco industrializado mais recomendadas no mercado. Quando a gente pensa em dieta, petiscos naturais, aí, assim, realmente a recomendação de oferecer petiscos de dieta caseira crua, ela tem um risco maior desse tipo de contaminação. Então, realmente, a literatura desestimula esse tipo de petisco cru da dieta caseira. E quando a gente pensa em fazer um petisco natural, de dieta caseira em casa, sempre pensar na acomodação desse petisco e no período de validade, né? Eu não deixaria mais do que 3 a 4 dias na geladeira. Super interessante, muito importante esse ponto, né? E, doutor Gustavo, como podemos evitar problemas de saúde como obesidade e ao usar petiscos como reforço positivo no adestramento de felinos? Muito boa essa pergunta também, porque E super frequente, né? não, exatamente. Isso é o que eu pego no consultório sempre. Na verdade, são duas questões principais para a gente falar aqui. A obesidade, o sobrepeso e a obesidade são extremamente frequentes na casuística da medicina felina, né? Então, a maioria dos tutores, inclusive uma grande parte dos veterinários, não consegue reconhecer o sobrepeso e a obesidade. Às vezes trata a obesidade como sobrepeso e o sobrepeso como peso ideal. Então, além de ser muito frequente, é subdiagnosticado. Então, os trabalhos que ainda dão para dados de porcentagem de sobrepeso e obesidade são feitos baseados na avaliação do tutor. Ou seja, se a gente acha que 60% dos gatos têm sobrepeso ou obesidade, esse número é bem maior, Nossa. tá? Então, a avaliação do score de condição corporal é muito importante para a gente entender, né, se esse gato ele está no peso ideal, ele está no sobrepeso ou ele está em obesidade. E isso, a condição corporal do gato vai me dizer, né, se ele pode determinado petisco que é mais calórico ou se ele não pode determinado petisco, se a gente deve pensar num petisco menos calórico, ou se a gente pode, por exemplo, usar o alimento úmido como recompensa num processo de treinamento, de reforço positivo. Lembrando que alimento úmido
não é um petisco. É um alimento completo, balanceado na maioria das marcas do mercado, né? E como o Shiba ali que a gente tem de exemplo. Então, ele é para ser oferecido diariamente, ele é a melhor forma de hidratar o paciente felino, que é um paciente que não tem sede fisiológica, que se hidrata mal, né? Então, o sachê não é um petisco, mas como muitos dos gatos têm um apetite bom para sachê, eles gostam de sachê, é palatável para eles, a gente pode também usá-lo como forma de recompensa e é muito baixo em caloria. Né? Então, sempre a gente precisa, quando a gente fala do gordinho, do sobrepeso, perceber, dar o diagnóstico de sobrepeso, de obesidade, e a partir dali, esse gato precisa entrar num programa de perda de peso. O importante é que esse diagnóstico seja feito por um profissional, não pelo tutor. Exatamente, o tutor não consegue. O tutor não consegue. Esse diagnóstico ele não quer, ele se nega, né? Ele acha Tanto fofinho o gatinho se é arrastando. fofinho, gatostinho, não. E na Gatostinho. verdade, eu inclusive às vezes uso o índice de massa corporal, que a gente mede com a fita métrica, nem é o melhor parâmetro, porque ele não me diz exatamente, né, aonde ele está no sobrepeso, aonde ele está na obesidade, mas eu provo pro tutor. Eu meço a perna e a circunferência entre o tórax e o abdômen, e aí eu consigo mostrar numa tabelinha que está no livro do lado da minha mesa de atendimento, aqui, ó. Ele é obeso. Aí o tutor acredita. Prova com dados e Então, fatos. exatamente. Recomendo você, veterinário, a fazer essa medição para provar pro tutor. Porque o tutor vai falar, não, ele não é gordinho. E a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória. E eu falo muito sobre o programa de perda de peso, sobre obesidade. Por quê? Porque eu, como clínico, fico cansado de atender gatos que têm problemas em consequência do sobrepeso e obesidade, ou que esses problemas são agravados por sobrepeso e obesidade. Então, eu tenho até de exemplo um paciente meu que ele chegou para mim com quase 10 quilos. É um gato grande, mas com quase 10 quilos, era o score de condição corporal 9, Nossa. né? E ele tinha doença brônquica felina, muita tecido adiposo em volta da cavidade torácica, não tem complacência pulmonar. Ele teve pancreatite, que também está relacionada ao aumento de frequência de quadros de pancreatite e recrudescência deles por obesidade. Ele teve doença articular degenerativa precoce, então antes, né, dos 10 anos de idade, a gente sabe que acima dos 10 a maioria dos gatos tem algum grau, mas já antes ele tinha. Então, são várias questões, além de doenças dermatológicas, alérgicas, ele tem várias questões relacionadas à obesidade, né? Hoje ele já está com 1 quilo a menos. Então, fiquem tranquilos em casa. Mas é muito importante esse ponto, né? Porque trazer essa consciência, né, para o tutor, ter realmente esse diagnóstico por um profissional, médico veterinário, mostrar para ele que não é saudável, as inúmeras consequências que esse gato vai ter, eventualmente, por uma falta ali de atenção, né? De entender que ele tá num quadro crítico e que a gente precisa mudar esse quadro dele. Então, Sim, muito bacana. completando isso, o que eu gosto de falar sobre os programas de perda de peso também é que a gente pode incluir os petiscos. O programa de perda de peso não é para o gato passar fome, porque se você coloca o gato para passar fome, existe inclusive uma síndrome chamada Síndrome do Cat Monster. Eu havia lido em literatura e nunca tinha presenciado. Quando eu tive o relato de uma tutora, eu entendi o porquê do Cat Monster. Que é se você restringe comida num gato que tem comportamentalmente compulsão alimentar, ele pode ficar agressivo. E o gato Olha começou a só. atacar a tutora, e era um gato de 11 quilos, Olha forte. só. Então, o que a gente tem que falar sobre dieta? Não é para botar o bicho para passar fome. O gato não tem que passar fome. E mesmo que você quisesse colocar o gato para passar fome, você não conseguiria como clínico, porque o tutor não vai aderir. Então, a gente tem que realmente fazer um programa de perda de peso com que o gato coma. Que coma várias vezes ao dia,
que coma em comedouros interativos, faz ele ingerir o alimento mais devagar e promover saciedade, que coma alimentos menos calóricos e, geralmente, esses gatos comem muita ração seca. Esses gatos foram alimentados com excesso de ração seca ou com excesso de petisco. Precisa cortar o petisco? Não. Então, eu posso incluir o petisco em até 10% daquela dieta, junto com o cálculo calórico de todos os outros alimentos, Uma né? reeducação alimentar, É né? uma reeducação. Se você fala com o tutor do gatinho gordinho para cortar o petisco que ele geralmente oferece em excesso, você não tem adesão. Então, você para conseguir tratar o seu paciente, para conseguir que você promover saúde para ele, gerando um equilíbrio, né, energético, perda de peso, você precisa ter uma boa relação nutricional com ele, não deixar ele passar fome, e com o tutor. Então, a gente consegue, inclusive, no programa de perda de peso, oferecer petiscos, Que legal. tá? Até porque se é muito importante o que você falou, né? Se você oferecer, propor uma coisa que muito provavelmente o tutor não vai seguir, não vai ter resultado nenhum. E normalmente o petisco ele tá inserido na rotina, né? O gato tá acostumado e o tutor também, e ele não quer tirar esse momento de interação dele com o animalzinho dele. E isso é muito legal de você colocar. E bem voltado para esse ponto, que você até citou na sua resposta, a próxima pergunta é sobre alergias, né? Então, quais são os sinais de alergia ou intolerância alimentar em gatos e como podemos escolher petiscos que sejam seguros para eles. Então, acho que vai bem em linha do que você estava Uhum. falando, né? Nos gatos, nós temos alguns tipos de reações alimentares ou de alergias, de hipersensibilidades alimentares, tá? Nós podemos ter vômito crônico, como resposta de algum tipo de intolerância ou alergia alimentar. A gente pode ter quadros de diarreia, por conta de enterites responsivas ao alimento. Nós podemos ter dermatopatias alérgicas, que se traduzem em alguns tipos de sinais clínicos cutâneos diferentes, tá? Então, ela pode se manifestar como dermatite miliar, prurido de cabeça e pescoço, gato coça geralmente a região de cabeça e pescoço, é, granuloma eosinofílico, placa eosinofílica, alopecia autoinduzida, que é quando eles arrancam o pelo da região abdominal ou ali da região das coxas, das axilas. Então, esses são alguns tipos de lesões dermatológicas relacionadas às hipersensibilidades alimentares, né? Quando a gente realmente tratar alergias e hipersensibilidades, é desafiador entender qual é o tipo de proteína ou qual é o componente daquele alimento que está gerando intolerância ou hipersensibilidade. É um caminho difícil a se trilhar, né? A gente tem que fazer uma dieta de restrição aqui, ou depois experimentar determinado tipo de proteína, determinado tipo de alimento. E quando a gente tem um alérgico, a gente geralmente acaba restringindo um pouco. Se ele tem quadro agudo de hipersensibilidade, intolerância, alergia, aquele gato geralmente é um gato que fica sem petisco no primeiro momento, né? Geralmente ele precisa de dieta de exclusão, ele precisa de dieta coadjuvante, hipoalergênica, muitas das vezes. Então, ali a gente pode usar algum petisco, de repente, com uma proteína inexperiente, né? Uma proteína que esse gato nunca comeu de pregresso ao momento dos sinais clínicos, né? Então, proteína de coelho, proteína de pato, proteína de rã, são alguns tipos de carnes que os gatos aceitam e geralmente não estão incluídas nas dietas industrializadas, nem nos petiscos, nem nos alimentos secos e nem nos alimentos úmidos. Apesar de que, no Brasil, né, nos Estados Unidos tem muita coisa de pato, na Austrália tem alimento feito de canguru. Então, no Brasil, a gente tem essas opções que acaba que você pode fazer um petisco caseiro cozido com uma proteína inexperiente quando a gente fala de gatos alérgicos ou com intolerância. Legal. E existe alguma quantidade ideal de petisco que podemos dar a um gato sem interferir no seu apetite de alimentação regular? Quando a gente pensa na dieta diária de um gato, a gente calcula ela por energia metabolizável, né? Que ele precisa por dia baseada nas energias dos alimentos.
ele pode comer 10% da dieta diariamente em petiscos. Só que 10% acaba não sendo muita coisa. Então a gente tem que fazer o cálculo, o quanto esse gato come de ração seca, quanto ele come de ração úmida, o quanto ele vai poder comer de petisco baseado ali no peso, se ele tá em programa de perda de peso, se ele não tá, né? Se ele é um gato ativo, que gasta energia, se ele é um gato indoor, que já não gasta tanta energia, se ele é um gato em fase de crescimento. Então tudo isso interfere em qual tipo de petisco e em quanto de energia esse gato vai poder ingerir por dia, e isso vai acabar implicando na quantidade que esses 10% vão ser. Então, a gente calcula a dieta ali para os 10% da dieta diária pode ser petisco, todos os dias. Então, a gente pega esses 10% e usa o petisco de uma maneira inteligente, né? Eu ensino os tutores a fazerem isso e eu acho que a gente tem que fazer isso e passar isso para o tutor durante a consulta. O petisco, ele não precisa, a gente tem que mudar a forma de oferecer. Então, a gente pode oferecer ele como recompensa positiva por um bom comportamento, a gente pode usar ele diariamente como uma forma de recompensa por um treinamento, né? A gente pode usar ele depois do gato brincar. Então, as pessoas oferecem muito alimento como amor e acabam esquecendo de outras formas de interação com o gato. E aí a gente pode oferecer também o alimento como amor, porque comer é ótimo e a gente gosta. Eu adoro. Quem que não gosta, Eu né? adoro. Magro de ruim aqui falando com você. Petisco, então, melhor ainda. Petiscos, nossa, eu amo. Então não restringe dos gatos. Eu só gosto de A premissa é colocar a os mesma. tutores para entender o momento de ficar esses 10% de petisco diário e colocar eles bem distribuídos, para o petisco não só tá ali só ganhando comida, estimulando uma compulsão alimentar. A gente interage com o gato, brinca depois do petisco, ou então utiliza depois de uma escovação, enfim, 10% da dieta diária. Legal. E existem tipos específicos de petiscos mais adequados para treinar o comportamento dos felinos? Aí, para treinar o comportamento do gato, a gente usa com frequência os petiscos, mas eles não são nem só a única forma, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho 4 gatos. A que come até lixo. Na minha casa eu tenho que ter uma lixeira à prova de urso para eu conseguir sobreviver. É um golden no lugar de um gato. Não, é um golden, é aquele cachorro polifaz labrador, É, sabe? pior ainda. Ela é um esfinx, mas ela é mentalmente um labrador com aquele problema de saciedade que eles têm, entendeu? Ela literalmente come tudo sem parar qualquer coisa. E aí ela é muito estimulada com comida. Pra treinar, e ela já foi treinada, uma vez que ela foi pra fazer uma participação em uma novela, ela foi treinada e ela respondeu super bem a treinamento com petisco. Porque ela é muito motivada por comida. Agora, os meus outros gatos vão descendo. Tem o Diego, o Bengal, que também precisa de lixeira à prova de urso. E os outros 2 já não são tão motivados por determinadas comidas. Então, a gente tem que entender o que o gato gosta para usar como recompensa. Pode ser escovação, pode ser um brinquedo, pode ser um petisco. Então, no caso de ser um petisco, qual é o petisco que aquele indivíduo gosta? Então, ele gosta de petisco seco? Muitos gatos têm preferência por petisco seco. Muitos gatos têm preferência por petiscos molhados. A minha quase não gosta do seco. Pois é, lá em casa todos gostam bastante do seco. A minha é fissurada no úmido. Lá em casa todos gostam de tudo. Os ursos. Os ursos. Pois é, então você tem que entender. Aquele gato gosta de molhadinho, então você usa o molhadinho. Gosta de seco, usa o seco. Entendeu? Uma dica também que eu acabei de lembrar quando a gente pensa no uso do petisco pro gordinho, quando a gente tem um petisco, um kibble, né? Que é esse grãozinho, essa bolinha de petisco. Você pode partir no meio, dar meio petisco por vez, em vez de dar um inteiro. Isso também ajuda. Legal. Durante um treinamento é importante. Se você vai fazer várias sessões de treinamento, você acaba que ultrapassa 10% da dieta diária, né? Então, você pode fazer isso. Quebra no meio. Ou então, quando você oferece úmido, oferece uma colherzinha, né? Porque assim a gente consegue escolher o que o gato mais gosta e não interferir na nutrição Legal. balanceada. Muito legal.
E, doutor Gustavo, quais são as reações comportamentais comuns em gatos ao receber petiscos? E como podemos utilizar isso para fortalecer o treinamento? Olha, isso é muito importante e eu costumo fazer sempre na minha rotina pediátrica. Porque o reforço positivo faz com que nós consigamos trazer os gatos mais para o nosso mundo, fazer com que eles tolerem circunstâncias que não são naturais para eles. Só que o momento ideal para se trabalhar esse tipo de treinamento, esse tipo de reforço positivo é a primeira infância. Então, é o filhotinho no período de neuroplasticidade, onde ele está ali descobrindo o mundo, conhecendo o que é um outro gato, conhecendo o que é ser escovado, conhecendo o que é ir ao veterinário, coletar sangue. Nesse momento que tudo é muito novo, a gente tem que apresentar o mundo de uma forma positiva para que ele tolere bem. Que ele tolere bem passeio na coleira, que ele tolere bem de todas as circunstâncias que um gato pode precisar passar ao longo da vida, né? Então, a consulta pediátrica é muito importante. Ali a gente treina um gato para ele ser um gato que você quer atender clínico. Ou se você tem uma boa consulta pediátrica, estimula o treinamento, o adestramento, o reforço positivo no filhote, o gato que você vai atender é aquele que dá a patinha amassando pãozinho para coletar sangue. E não o que fica apavorado de medo e tenta matar todo o hospital. Então, a responsabilidade da gente ter um paciente que tolera bem manipulação no consultório, que eu estou usando como exemplo, né? Vem da primeira É infância. nossa. Vem do médico veterinário que estimulou isso na consulta pediátrica, né? Minha consulta pediátrica, ela dura no mínimo 1 hora, porque eu passo revisão logo. Então, o doutor Filhotinho leva a consulta 1 hora, volta semana que vem, mais 1 hora, porque são muitas coisas pra gente explicar, pra ter um gato como, por exemplo, os meus gatos mais novos, que eles saem da coleira, eles dão aula comigo, então eles vão comigo, já foram comigo pra TV, já foram comigo pra dar aula com plateia grande, então eles são bem socializados com isso, eles se divertem com isso, e eles não se estressam com esse tipo de procedimento. Vão à clínica, fazem todos os tipos de exames, eles foram treinados desde bebê. Tomam remédio. Os gatos tomam remédio direitinho. Então, como que a gente pode treinar um filhotinho para tomar remédio? Pega um petisquinho. Você vai orientar o tutor a fazer isso todos os dias. Pega um petisquinho, abre a boca do bebê, coloca lá dentro e fecha. Pronto, então ele aprende que a boca pode ser manipulada e que ser manipulada não é algo extremamente negativo. Vem com uma recompensa depois. Você pode usar um pedacinho do sachê também, da carninha do sachê, colocar na boquinha do filhote e fechar. Fazer isso todos os dias no começo da infância. Você vai ter um gato que toma comprimido, que é o caos de muitos tutores e também do clínico, porque não adianta eu fazer uma receita enorme, entregar pro tutor e ele não conseguir fazer o tratamento no gato, como que eu vou promover saúde? Então, o comportamento desde a primeira infância é essencial para a saúde do gato a longo prazo. Para Que gente demais conseguir, essa dica. pra gente conseguir tratar o gato idoso que precisa de um monte de remédio, para a gente conseguir que o gato não se estresse para sair de casa, que o tutor, por isso, leve o gato ao veterinário, que o tutor, com isso, consiga levar o gato para passear, fazer um enriquecimento ambiental. Então, a primeira infância, ali a gente usa o petisco, ali a gente treina o filhote. Porém, a gente pode também usar os petiscos no treinamento com os gatos adultos. Ah, Gustavo, já adotei meu gato com 6, 7 meses, ele já passou da neuroplasticidade. Eu já adotei ele adulto. O que eu faço agora? Não. Você ainda pode apresentar a determinadas situações para ele com um reforço positivo, usar o petisco para dessensibilizar, para contracondicionar determinadas circunstâncias. Só que essa dessensibilização é mais difícil de funcionar do que quando você ensina que aquela circunstância é legal, não é um perigo, né? Agora, quando ele já tem medo ou quando ele já não quer determinada circunstância, é mais difícil dessensibilizar, mas escolhendo o petisco que o gato mais gosta, a gente pode sim também utilizar num gato adulto. Que legal. Nossa, incrível. Achei essa dica o máximo.
Doutor Gustavo, e por último, existem considerações especiais que devemos ter ao usar petiscos no treinamento de gatos idosos, gatos com condições de saúde pré-existentes ou gatos com histórico de comportamento problemático? Bom, quando a gente pensa em gatos idosos, geralmente os gatos idosos têm alguma doença, alguma comorbidade, já acometendo algum ou alguns órgãos, né? Alguns sistemas. Então a gente tem que, quando pensa no petisco, pensar: esse gato precisa comer algum alimento coadjuvante? Como já é a dieta desse gato? Vamos usar um exemplo, vamos usar de exemplo, por exemplo, a doença renal, que é extremamente comum nos gatos já de meia idade a idosos, que a doença renal esteja ali presente, né? Hiperfosfatemia, fósforo alto, é um problema para a doença renal. Talvez hipercalcemia pode ser um problema para a doença renal, favorecendo a formação de ureterólitos, nefrólitos, e o fósforo hiperparatiroidismo secundário renal. Então, na doença renal, por exemplo, eu pensaria num petisco restrito de fósforo, num petisco restrito de cálcio, né? Às vezes, ali talvez fosse melhor um petisco de uma dieta caseira, entendeu? Um petisco de peito de frango unicamente, desidratado, alguma coisa assim. Agora, as doenças intestinais também, muitos gatos têm doenças intestinais, então a gente pode usar petiscos, tá? Não é restrito, e se a gente está controlando, mesmo que eu esteja ali usando um petisco que não é restrito em fósforo, mas eu estou ali sempre fazendo os exames seriados, o gato já come a dieta restrita em fósforo, ele já está se hidratando bem, está ali acompanhando, o petisco não é proibido, a gente só tem que monitorar. Mas esse é um exemplo interessante. Agora, você comentou no final sobre problemas de Comportamento problemático. comportamento problemático. Um exemplo legal é o dos meus gatos, da minha lixeira prova de urso, que eu preciso em casa. Então, eu tenho gatos com muito apetite. Só que eu não posso deixar a alimentação ad libitum, né? Livre demanda para eles, porque senão eles vão ganhar muito peso e vão ter problemas. Então, a gente tem que, por exemplo, promover saciedade para eles com petiscos é interessante em comedouros interativos. E isso eu já fiz lá em casa e melhora bastante essa questão dessa polifagia deles, né? Então, usa o petisco dentro do comedouro interativo, de uma bolinha que ele vai brincando e liberando o petisco. Então, aquilo faz com que ele coma uma quantidade pequena de petisco, porque ele vai ter que trabalhar bastante para comer, não vai ter um incremento calórico tão grande na dieta diária e vai ser ainda um enriquecimento ambiental para resolver esses problemas Comportamentão. comportamentais. A gente tem que tomar cuidado também, interessante não reforçar um comportamento negativo, né? Existe uma linha muito tênue entre o reforço positivo dali tentar, né, dessensibilizar ou fazer um reforço positivo com o gato e reforçar um comportamento negativo. Então, um exemplo quando a gente está fazendo uma introdução de um novo gato em casa. E aí a gente faz aquela coisa de um gato separado em outro cômodo, e aí aquela sem contato visual, oferece um petisco para eles de um lado, do outro, para eles irem se habituando ao cheiro, aos sons, né? E todas aquelas etapas. A gente está oferecendo petisco para um gato que pode estar rosnando para o outro. A gente pode estar recompensando isso. Então, isso é um exemplo interessante da gente comentar sobre mau comportamento. Então, oferecer o petisco ali naquele momento de introdução de um novo gato, com o gato residente, a gente tem que entender bem a linguagem corporal do gato, se ele está relaxado para receber aquele petisco, para a gente não reforçar a agressividade dele com o novo gato. Às vezes, tentando corrigir, a gente pode criar um problema. Né? Exatamente. Então, isso também é bastante interessante. A gente tem que entender a linguagem corporal para saber quando recompensar. Muito show de bola. Queria agradecer, é uma honra ter você aqui com a gente. Foi incrível a estreia de nós dois. Foi muito legal, foi muito bacana. Nosso primeiro videocast, espero que seja o primeiro de muitos. Este episódio tem o patrocínio da Mars e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só você acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.
Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.